Coloquei a pergunta 1 e a pergunta 2 juntas aí. Primeiro, qual que é o objetivo principal do exame coprológico? E segundo, quais são as patologias que podem ser identificadas pelo exame? O que vocês colocaram? Uai, esse aí eu acho que eu não fiz, não. Não, esse ainda não. Mas esse é o primeiro, da primeira aula. Ah? Esse é o da primeira aula. Ah, nossa, eu fiz com o outro. De muito tempo atrás. Alguém lembra qual que é o objetivo? Não? Posso dar a resposta, então? Pode. O objetivo é estudar a função digestiva, lembra? Que são as síndromes coprológicas. Então, quais são as patologias que o exame coprológico funcional identifica, né? Insuficiência gástrica, insuficiência pancreática, insuficiência biliar, hipersecreção biliar, síndromes ileal e secal, colites e também algumas outras alterações. Então, essa é a principal função e essas são as principais patologias que são estudadas aí no exame coprológico. Espera aí só um minutinho que eu acho que tem mais gente tentando entrar. Então, vamos para a próxima. Qual que é o material utilizado no exame? Qual que é a forma da coleta e a conservação? Alguém lembra? Alguém? Como é que é? Repete de novo, A questão 3. Qual que é o material utilizado para fazer o exame coprológico funcional, a forma da coleta e a conservação? Ixi, Maria, eu tô achando que eu não fiz esse exercício, viu? Então, eu vou responder também essa aí. Então, qual que é o material? São fezes recentes a fresco. E, importante aqui, após a dieta instituída, né? É uma dieta específica. Então, se são fezes a fresco, esse material pode demorar para chegar no laboratório? Não. Não. Então, a gente tem que enviar imediatamente. Então, a gente falando um pouquinho sobre o preparo. Então, o paciente ele faz um regime alimentar apropriado, também mantém a sua dieta habitual, então ele não pode extrapolar e também não pode usar nenhum medicamento. E ele toma um indicador. Então, quando ele for defecar, no momento que as fezes mudarem de cor, ele vai começar a coletar a próxima porção. E 72 horas antes, ele vai ter que fazer ingestão de manteiga, leite, batata, feijão e carne. Então, qual que é a finalidade dessa dieta com manteiga, leite, batata, feijão e carne? Alguém lembra? Para não interferir no... Por causa da gordura? Por causa da gordura, em que sentido? Vamos pensar. O exame ele vai avaliar a função digestiva, não é isso? Sim. Então, se eu estou ingerindo só proteína, ele vai ter uma avaliação boa? Ou não? Não. Não. Então, você precisa de quê? Além de proteína? Carboidrato. Isso, proteína, carboidrato, o que mais? Gordura. Fibra. Gordura, exatamente. É por isso que a dieta tem que ser rica, porque a gente tem diversos órgãos, né, que são identificados lá no exame coprológico,
né, disfunções desses órgãos, e a gente precisa de ter diversa gama de nutrientes, né? Então a gente tem que ter tanto gordura, quanto carboidrato, quanto proteína, porque a gente tem órgãos que são específicos para cada coisa, né? Então, dependendo, se a gente não institui uma dieta rica em proteína, carboidrato e lipídio, a gente não consegue identificar onde está o problema, né? Então aí passa despercebido. Então essa é a intenção de se manter essa dieta com batata, manteiga, queijo, feijão, carne. Professor, Oi, pode falar. é porque eu tô vendo aqui no portal, na onde que era para ter esse estudo dirigido 1, tá a aula 1. Aí eu acho que é por isso que ninguém conseguiu fazer ele, porque não tá pra gente aqui, não. Uai, que estranho. Depois eu vi isso mesmo. Mas os outros têm? Os outros sim. Tem. Ah. Então tá bom, que a gente está corrigindo, tá vendo? Beleza. Eu vou disponibilizar, eu vou disponibilizar esse slide, como eu dou aula para outras turmas de parasitologia clínica e líquidos. No final, na sexta-feira eu disponibilizo a aula, porque eu vou discutir o mesmo estudo com o resto do pessoal, tá? Tá. Aí eu vou disponibilizar a revisão com o estudo e a correção logo a seguir. Beleza. Você vai deixar no YouTube também? Vou. Qual que é o motivo de se diluir as fezes para a realização do exame? Alguém lembra? Tá parecendo que eu dei aula 5 anos atrás. Para retirar os detritos? Exatamente. Aí, ó, tá vendo? Só mexer na cachola. Exatamente. Dispersar detrito. Por quê? Porque quando a gente dispersa detrito, a gente vai facilitar a visualização e a identificação de alguns elementos, como, por exemplo, o muco. Então, às vezes, se a gente pegar um material fecal intacto, se a gente tiver um muco no interior desse material e a gente não diluir, não dispersar, a gente não vai conseguir identificar. Então, por isso que a gente tem que pegar o bastão, diluir e fazer a dispersão desses detritos aí. Então, tá certinho. Próxima. Qual que é a substância responsável pela coloração das fezes e aonde que ela é produzida? Estercobilina. Isso. E ela vem de onde? Não precisa falar onde que é produzida, mas só falar de que origem. Vem da bile. Exatamente. Ela é um pigmento biliar. Então, fezes normais são de cor castanho parda, por causa da estercobilina, né? Então, a gente tem alguns interferentes, e se a gente tem a ausência da estercobilina, a gente tem um quadro que se chama, alguém lembra? Quando as fezes estão esbranquiçadas. Esqueci o nome. Como é que é, gente? Tá? É por aí mesmo. Acolia. Exatamente. Então, essas fezes aqui estão acólicas, elas são brancas. Por quê? Certamente, esse paciente ele tem uma colestase, então ele tem o ducto biliar obstruído, então dessa forma a bile não passa, com isso não passa a bilirrubina, né, que se transforma em urobilinogênio e depois estercobilina. Então não tem cor. Certinho? E aqui descrever todos os parâmetros, né? Então eu já vou até dar resposta. Então a gente avalia a consistência. Consistência é relacionada com o quê? A quantidade de água? Exatamente, com a quantidade de água. Então, quanto mais água tiver naquele material, mais liquefeito ele vai ser, né? Então, se a gente for olhar, fezes normais têm cerca de 75% de água, e elas são sólidas. Mas se a gente já tem 90% de água, as fezes já assumem um aspecto líquido. O peso, né? O peso varia de acordo com a qualidade e com a quantidade de alimento ingerido.
Então, a gente tem algumas disfunções, como, por exemplo, na insuficiência pancreática, onde a gente tem uma dificuldade de digestão. Então, aquele material todo, ele não é digerido. Então, com isso, a gente aumenta o bolo fecal e aumenta o peso. O aspecto, ele é relacionado, então, com a consistência, com a forma, né? As fezes têm forma de cilindro, e com a homogeneidade do material. A cor, né? A gente já falou que é devido à estercobilina. O odor é característico, mas a gente pode ter, né, algumas alterações, como, por exemplo, no câncer coloretal, onde a gente tem um odor pútrido. E a viscosidade é relacionada aí com o muco. Então, quanto mais muco a gente tem no material, mais viscoso aquele material vai se tornar. Então, o 2 vocês fizeram? Aquele que tá no portal? Sim. Sim. Então, vamos lá. Descrever os elementos anormais e correlacionar com as patologias estudadas. Quem que fez? Ninguém arrisca? Acho que não fez ninguém. Eu não fiz. Então, vamos lá. Quais são os elementos? Muco. Então, a gente tem tanto pequenas estrias de muco, quanto filamentos maiores. Então, qual patologia aí que a gente pode associar com muco? Alguém lembra? O muco está relacionado com processos inflamatórios no intestino? Isso. Então, me fala um exemplo de uma doença inflamatória intestinal que provoca produção de muco. Colite, síndrome do intestino irritado. Isso, exato. Principalmente colite, né? Então, você teve lá uma colite mucomembranosa, né? Pelo Clostridium difficile. Então, aquele agente foi lá, penetrou na mucosa intestinal, provocou uma reação inflamatória e a gente teve o quê? Resposta do organismo. De que forma, né? As células caliciformes começaram a produzir mais muco. E outra coisa, a gente tem tanto pequena estria quanto filamento maior. E isso pode ser relacionado até com a gravidade. Então, uma pequena estria já é mais um processo mais brando. Os filamentos maiores já são em processos mais graves, como, por exemplo, na colite mucomembranosa. A pequena estria a gente pode ver numa colite amebiana, né, onde a gente tem uma inflamação, mas não chega a ser tão intensa quanto a mucomembranosa. Sangue, a gente pode ter tanto melena quanto hematoquesia. Então, aqui a gente tem um quadro de melena, aqui a gente tem um quadro de hematoquesia. Quem que lembra uma patologia que pode ser associada a cada uma dessas aqui? Sangue pode ser uma hemorragia? Sim, mas pode ser também, os dois são sangue, né? Aham. Esse Pode aqui ser é também. sangue. Esse aqui é sangue digerido. Esse aqui é sangue vivo. A hematoquesia pode ser sugestivo de câncer coloretal. Exatamente. E a melena está relacionada com a digestiva alta. Isso. Certíssimo. Por quê? Né? A hemácia ela vai ser digerida. Então, você tem uma úlcera gástrica. Então, você tem uma hemorragia, né? Uma úlcera é uma necrose de superfície. Então, todo processo necrótico envolve o rompimento de vaso. Então, aquela hemácia, ela cai na cavidade do trato gastrointestinal. Então, ela vai percorrer o trato gastrointestinal e vai ser digerido. Então, ela vai chegar no fim do trato gastrointestinal digerida. E vai dar esse aspecto aí enegrecido. Já a hematoquesia é uma hemorragia já numa porção distal do trato gastrointestinal, né? Que seriam as porções finais, cólon e reto.
Então, é muito associado aí com câncer de colo retal. E a pus? Quem lembra o que é a pus? Pus são leucócitos e bactérias mortas, não? Isso, leucócitos, bactérias mortas e também um pouquinho de necrose, né? Então, isso tudo forma o pus. E os parasitos, né, que a gente pode encontrar também no exame coprológico, são as protozooses e as eumintoses intestinais. Então, são todos aqueles vermes que a gente viu. A gente identifica só no exame parasitológico? Não. Ele pode aparecer no exame coprológico também. A próxima é falar quais são os resíduos alimentares que podem ser encontrados nas fezes durante o exame coprológico. E também dá um exemplo de uma patologia. Corretinho. Oi? Vamos lá. Então, a gente pode encontrar tecido conjuntivo, que são aquelas fibras que formam uma gotícula quando a gente pega com a pinça, e a gente encontra na insuficiência gástrica ou com esvaziamento rápido do estômago. Fibra muscular. Fibra muscular a gente vai encontrar em insuficiência pancreática ou então aceleração do trato gastrointestinal. Essa fibra muscular aí é quando a gente vê pedaço de carne a olho nu. Gordura. Gordura a gente vê quando o paciente tem insuficiência pancreática. Então, vamos associar. Insuficiência pancreática, o paciente não tem o quê? Lipase. Lipase provoca quebra de gordura. Então, o paciente ele vai ter uma esteatorreia. Ingestão excessiva de gordura, óbvio, né? Então, a gente satura a capacidade da lipase de quebrar a gordura. E trânsito intestinal acelerado, porque o alimento ele não tem tempo para ser digerido. Detritos vegetais, também encontrado na insuficiência pancreática ou no trânsito intestinal acelerado. Cálculo e areia intestinal já não tem muita validade aí para patologia, não. Então, o que a gente observa lá na microscopia do exame? Então, aí eu coloquei detalhadamente. Então, eu vou falar porque é muita coisa, só para fazer um resumo do que a gente pode encontrar lá no microscópio. Então, a gente pode ver fibra muscular. Então, essa fibra ela pode ser mal digerida, digerida ou em estado avançado. E elas são de formatos diferentes. A mal digerida é um cilindro alongado com estrias longitudinais e transversais, que é essa aqui que a gente está vendo. A digerida já são corpos retangulares, só que ele tem arestas arredondadas e as estrias não são tão visíveis. E a estado avançado são faixas ovais amareladas e sem estrias. E elas são o quê? Amareladas ou alaranjadas por causa da bile. O tecido conjuntivo são feixes de filamento alongado ou fibra isolada refringente, então é parecido aí com o muco. As gorduras, a gente pode ver glóbulos, gotículas, corados pela bile. E como que a gente vai confirmar gordura em material fecal? Através de Sudan 3, que é um corante. Então, aqui a gente só tentando que a gente tem que saber diferenciar da vaselina líquida, porque vaselina também é uma gordura, só que ela se cora menos intensamente. Os ácidos graxos são em forma de agulha fina e longa, e eles podem ser entrecruzados, né? Então, é um filete cruzando o outro. E você tem como confirmar também por um reativo de Red. Os sabões são forma de círculos concêntricos, só que é difícil reconhecer aí por microscopia óptica. Então, qual que é o significado, né? A gente já falou, insuficiência pancreática, insuficiência biliar. Os amidos. Então, a gente tem amido intracelular, amorfo e cru. Então, todos eles também têm morfologia diferente.
O intracelular é massa amorfa, a gente vê ele dentro da célula. O amorfo, eles já são faixas isoladas irregulares e ele está associado aí a bactérias iodófilas. E o cru, são grãos organizados por camadas, eles podem ser concêntricos ou massas amorfas. E a diferença é que no Lugol, o amido cru ele fica negro. Os outros amorfos intracelulares ficam rosas. A gente tem celulose também. E cristais, né? Cristal de ácido graxo, fosfato amoníaco, oxalato de cálcio e hematoidina. Então, esses são os resíduos. Então, é importante a gente entender um caso clínico e a gente saber aonde que está o problema. Igual um exemplo que eu dei, o paciente tem uma insuficiência gástrica e foi encontrado cristal de oxalato de cálcio. Então, eu perguntei, por que que foi encontrado, né? Aonde que está o problema? Então, o paciente ele tem certamente essa insuficiência. Por quê? O oxalato de cálcio ele não vai ser dissolvido lá no estômago. Então, ele vai precipitar e vai formar o quê? Cristal. Outras substâncias, a gente pode ver muco, que é transparente e é organizado em fila alongada. Então, são filetes alongados. As hemácias, elas são destruídas rapidamente no trato gastrointestinal, mas se a perda é volumosa ou rápida, a gente vê a hemácia íntegra. Leucócito e piócito também é destruído rapidamente, mas quando a gente tem trânsito acelerado ou lesões, a gente pode encontrar o piócito íntegro. E células intestinais, que não tem importância clínica. Por quê? Porque é epitélio de escama. Então, é normal a gente encontrar célula intestinal no exame coprológico. Próximo. Qual a função do Lugol na microscopia? Alguém lembra? A gente fala muito dele em parasitologia. O Lugol é para fixar o corante? Oi? O Lugol é para fixar o Lu- corante? O Lugol é para ver giardia? Então, o Lugol ele serve para várias coisas, né? Então, pensa aí, o que que ele ajuda a ver na giardia? É a formação do núcleo? Então ele ajuda a ver o quê? Os núcleos. Ovo, Isso, mas é detalhe, não é? É. Então, essa é a importância de usar o Lugol. Porque o Lugol ele vai corar algumas estruturas que são difíceis da gente identificar. Então, a gente vai conseguir identificar e diferenciar essas estruturas. Entenderam? sim. Não é só para parasitologia, né? É para tudo. Ficou alguma dúvida? Não. Então, aqui eu coloquei esse exemplo porque eu não achei nenhuma figura, nem livro de exame coprológico, mas só para mostrar para vocês o tanto que faz diferença a gente usar o Lugol. Porque aqui a gente vê cisto de giardia, a gente não vê núcleo, a gente não vê as fibrilas direito, o corpo escuro. Aqui a gente já consegue ver o corpo escuro, as fibrilas, o núcleo. Então, isso é muito importante. E a última, sobre o exame químico. Então, alguém lembra qual que é a diferença entre a pesquisa e a dosagem? A pesquisa é qualitativa e a dosagem quantitativa. Exatamente. Então, se a gente for aprofundar a pesquisa, a gente tem o quê? Positivo, negativo ou quantidade? Positivo, negativo. Isso. E a dosagem? A quantidade.
Exatamente. Então, a gente tem um valor de referência, que abaixo pode significar uma coisa e acima pode significar outra. Então, certinho. Pesquisa é qualitativa e dosagem é quantitativa. Então, isso é o principal. Então, quais são os tipos de pesquisa? O princípio, né? Quem lembra? Já ia dar a resposta. Já pode dar a resposta, então? Sim. Então, as pesquisas que a gente faz, a primeira é a reação, onde a gente vai o quê? Avaliar o pH através do papel de tornassol. Então, se a gente distribui o papel em diversas regiões do material fecal, e aí aquele papel ele muda de cor. Então, a gente coloca tanto papel vermelho quanto papel azul. Então, se o azul ficar vermelho e o vermelho se mantiver, aquele material está ácido. Se aquele papel, o que for azul continuar azul e o que for vermelho ficar azul, um pH alcalino. E se não tiver mudança de cor, um pH neutro. A outra pesquisa que a gente faz é a reação do sublimado, onde a gente vai avaliar o quê? Pigmento biliar e albumina. Então, a gente tem 3 tipos de coloração nessa reação. O vermelho tijolo, o verde e sem alteração de cor. Quem lembra qual que é a cor de um material fecal normal aqui? Qual que seria a cor da reação? Ninguém lembra? Cor de tijolo? Isso, vermelho tijolo. E a verde é cor, significa o quê? Presença de bilirrubina? Exato. E quando a gente não tem alteração de cor? Acolia. Acolia, exato. E a proteína, alguém lembra o princípio do teste? Então, eu vou falar. É o princípio da gravidade. Então, quando a gente tem proteína, que aqui no caso é a albumina, as partículas em suspensão elas são arrastadas. Então, é um exame qualitativo. Se a gente não tem proteína naquele material, a gente tem partícula em suspensão. Então, se a gente tem proteína, o que acontece? A proteína arrasta a partícula em suspensão, ela vai decantar e o meio vai ficar límpido. Então, isso aqui é positivo para a proteína e esse aqui é negativo para a proteína. Certinho? Pode passar? Sim. Sim. Então, falando das dosagens, a gente tem os ácidos orgânicos e os ácidos, ou ácidos de fermentação, que são aqueles ácidos láticos, butírico, succínico, metano. Então, o aumento pode significar dispepsia, síndrome secal, trânsito acelerado, a diminuição, diarreias, fermentação, os amoníacos e ácidos aminados, que são as substâncias azotadas, que é amônia, ácido úrico. Então, quando a gente tem isso aí, quando a gente tem exagero de putrefação intestinal, quando a gente tem diminuição da putrefação intestinal. Então, o amoníaco e os ácidos aminados são relacionados com a putrefação intestinal. Então, vamos para a parte mais legal, que agora é parasito, né? Agora é o exame parasitológico. Quais são os objetivos e as vantagens de se realizar o exame parasitológico de fezes? O objetivo é a pesquisa de parasitas e a vantagem é que ele tem um baixo custo. Isso. O que mais? Tem mais? É não invasivo e de fácil execução. Isso, exatamente. Então, o objetivo é diagnosticar a parasitose e também, além disso,
identificar diferentes formas dos parasitos. Então, ele é de baixo custo. Então, a gente precisa, às vezes, basicamente, de um cálice, de uma gase de água, de lâmina, lamina e lugol. É um método não invasivo, então o paciente não precisa fazer uma endoscopia, uma colonoscopia para identificar uma verminose, sendo que ele pode fazer um parasitológico, né? Fácil execução, então é aquela receitinha de bolo, que qualquer um consegue ler e fazer claramente. E também evita a realização de exame invasivo, como endoscopia e exames de imagem. Então tá certinho. E qual que é a importância de realizar a coleta de fezes em frasco contendo conservante? Ninguém lembra? Não há necessidade do envio imediato. Certo. O MF formal, ele fixa os ovos ou larvas de eumintos, cistos e ocistos de protozoários. O SFA fixa cistos e trofozoítos em fezes diarreicas. Isso. Tá certinho. Então, a gente não tem necessidade de enviar imediatamente, de refrigerar imediatamente, nem de analisar imediatamente. E ele vai fixar ovos, larvas de eumintos, cistos e ocistos de protozoários. E tem outra coisa importante aqui. O SAF, ele vai fixar o quê? Trofozoítos, que são importantes em material diarreico. Por quê? Trofozoito perece rapidamente, então ele precisa ser conservado, senão a gente não identifica. Então tá certinho. Coloquei aqui descrever quais são os métodos de enriquecimento, citando o princípio e as principais formas. Vocês lembram quais são os métodos? Eu não entendi a pergunta. Quais são os métodos de enriquecimento utilizados no exame parasitológico de fezes? Citar o princípio e qual que é a forma parasitária encontrada. Ninguém fez? Sedimentação espontânea. Isso, São certinho. encontrados ovos e larvas de eumintos, cistos e ocistos de protozoários. Certinho. Sedimentação por centrifugação concentra formas parasitárias. Ovos e larvas de eumintos, cistos e ocistos de tamanho maior. Uhum. Flutuação espontânea, ovos leves, centrifugação, pesquisa de cistos e ocistos de protozoários e também ovos leves. Uhum. E tem Só outros. isso que eu coloquei. Tem outros. Tem tamização, que é o do CAT-CATS, que é aquele da tela. A gente tem a do Graham, que é o da fita adesiva. Então, a gente tem diversos exames parasitológicos. Então, a gente tem que decorar alguns que são chaves. Por exemplo, método de Willis para ovo de ancilostomídeo. Método de Berno-Moraes para larva de euminto. Tem uns outros, método de Faust para Giardia e ameba, método de Willis também, para Giardia e ameba também serve. Então, a gente tem diversos exames, né? Diversos métodos que a gente pode empregar para detectar diferentes formas parasitárias. Um exame isolado negativo, ele é conclusivo? O que vocês acham? Eu acho que não. Não. Por quê? Eu acho que sim. Você acha que sim? Sim, porque se não tem ovos, se não tem larvas, não tem doença. Tipo assim. Mas, se a gente for pensar no ciclo do parasito, o paciente ele foi infectado com ascaris.
Então, vocês lembram que o Ascaris ele vai entrar, a larva L3, ela vai penetrar na mucosa, vai atingir veia mesentérica, vai para o fígado, coração, pulmão, sobe a árvore respiratória toda, né? Traqueia, laringe e é deglutida, né? Transforma em verme adulto. Só depois disso ele vai conseguir fazer a postura dos ovos. Então, nos primeiros 40 dias aí, vocês acham que a gente vai detectar ovo em um paciente infectado? Não. Não, porque o parasito não está no trato gastrointestinal ainda. Ele está ou lá no coração, ou no pulmão, ou migrando. E tem outro detalhe também. Primeiro, a gente utiliza algumas técnicas especiais para detectar algumas espécies de parasitos, como, por exemplo, o que eu falei do Berma morais. E outra, a produção de cistos, ovos ou larvas não é uniforme ao longo do dia e do ciclo. Então, até mesmo o fato, né, do parasita estar no intestino, ele não está produzindo ovos o tempo inteiro. Então, quais são os principais corantes? A gente já falou, né? Lugol, e a gente pode usar outros, como hematoxilina férrica. E o que é um parasito? Quem lembra? Ninguém? Então vou responder. Parasita é um organismo que vive em um hospedeiro às custas dele, utilizando dos seus nutrientes para sobreviver. Certinho. Então é um organismo que vai viver no hospedeiro às custas e ele vai o quê? Espoliar aquele organismo, né? Vai tirar os nutrientes. Próximo, relacionar a consistência das fezes com as diferentes formas evolutivas de Giardia lambda que podem ser encontradas. Quem sabe me dizer? Fezes formadas, pode ser encontrados cistos e fezes diarreicas, trofozoítos. Isso, perfeito. Eu não sei se vocês lembram, eu coloquei uma pergunta lá no AVA exatamente assim. Então, mas na verdade foi relacionado com o conservante. Qual que era a vantagem de se usar uma coleta com conservante em fezes diarreicas para o diagnóstico de Amebe giardia? Então, era justamente isso, né? Em diarreia, a gente tem o quê? Trofozoito. Então, tá certinho. Então, fezes formadas, cistos, fezes diarreicas, trofozoítos. Foi solicitado para um paciente o exame parasitológico de fezes na metodologia de sedimentação espontânea. E o mesmo apresentou um resultado negativo para aumento protozoários. Mas, mesmo assim, o médico ainda suspeita que o paciente esteja infectado por uma entamoeba histolítica. Então, diante disso tudo, quais são os exames que podem ser solicitados para detecção e confirmação? Alguém colocou alguma coisa? Testes moleculares e ensaios imunoenzimáticos? Mas vamos pensar num teste parasitológico. A gente pode confirmar por teste imunológico, mas dependendo do teste, a gente não vai saber se é histolítica ou díspar, né? Apesar que o médico ele trata qualquer paciente, porque hoje em dia a gente não discrimina no laudo. Mas vamos pensar em um outro método parasitológico, sem ser o de sedimentação espontânea. Um método de catocrasse? Não. De flutuação, vocês lembram? Então, a gente pode usar vários, na verdade. O Willis você pode utilizar, mas o mais comum é o Faust e o Rich.
Por quê? Porque a gente usa o que? Um gradiente. Então, o cisto ele vai o quê? Levitar. Certinho? E a próxima, qual que é a principal característica para diferenciação aí entre a entamoeba histolítica, barra dispar, e a entamoeba coli? São a quantidade de núcleo? Isso. Então, a entamoeba coli tem quantos núcleos? 8. De 4 a 8, né? E a dispar? E a histolítica? Isso eu não sei não. Mas a diferença não é a quantidade? 2. 1 a 3, basicamente. Então, aqui, ó, a gente tem um cisto com um núcleo só. Outro cisto com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 núcleos. Então, é a quantidade de núcleo. Então, vamos pular para a próxima. Quais são os principais métodos parasitológicos para o diagnóstico da ascaridíase, ancilostomose e tricuríase? Pode passar? Alguém arrisca? Então vamos lá. Sedimentação espontânea ou cato-catos, que é aquele quantitativo, lembram? Sim. Próximo. Como que a gente diferencia o sexo dos vermes adultos, como o de ascaris e tricúris? Claro que tem outros, né? Eumintos em geral. Porque a fêmea é maior que o macho? Isso ajuda. Qual É outra porque um característica? tem um rabo afilado e o outro encaracolado. Exatamente. Então, a extremidade, uma é enrolada dorso ventralmente e a outra é afilada, tá vendo? Então, uma é enrolada, a outra é afilada. Então, a fêmea, ela sempre tem a extremidade posterior afilada. O macho, recurvado dorso ventralmente. No tricúris, a mesma coisa. Então, o macho, ele tem a cauda enrolada. Próximo. Qual que é o método parasitológico mais adequado para o diagnóstico de ancilostomídeo? Descreva a finalidade. A gente falou já. Quem que descreveu os ovos leves? Sedimentação espontânea? Não. Flutuação? Flutuação espontânea, exatamente. O método que é chamado de método de Willis. Então tá certinho, ó. Ele ainda é bem enfático, em especial ao de ancilostomídeo. Próximo. Qual que é o achado no hemograma que pode sugerir uma infecção parasitária por um euminto? Aumento de eosinófilos. Exatamente. Então a gente tem o quê? Resposta TH2, IL5, recrutamento de eosinófilo. Para quê? O eosinófilo vai lá no local onde está o verme, vai degranular sobre ele para tentar eliminar aquele agente. Então tá certinho. Próximo é descrever os tipos de transmissão do enteróbios, falar por que o exame parasitológico ele apresenta baixa sensibilidade na detecção do parasito e qual que é o método de escolha para o
Eu vou falar as formas de transmissão que a gente vai conseguir pensar por que que o parasitológico de fezes não é tão eficaz. Então, a gente tem a prima infecção, onde o paciente, né, ele vai ingerir o ovo e, como é a primeira infecção, ele é um novo hospedeiro. Tem a forma indireta, onde ele vai ingerir ovos, mas que ele mesmo eliminou. Ele vai ter a autoinfecção externa, onde o indivíduo parasitário vai coçar a região perianal e vai levar o ovo até a boca. Tem a autoinfecção interna, onde a larva vai eclodir dentro do reto e já vai migrar diretamente para o seco e se transformar em verme adulto. O próximo é que as larvas vão eclodir na região perianal, vão readentrar pelo ânus, vão lá para o seco e vão se transformar em vermes adultos. Então, alguém lembra o porquê que o Porque as parasitológico fêmeas não ovem e põem na luz intestinal? Exatamente. Então, o que que acontece? A gente tem baixa concentração e a sensibilidade muda. E outra, qual que é o método que a gente pode utilizar? Da fita adesiva. Fita adesiva, que é o método de Graham. Ou fita gomada, né? Então, a gente vai colocar uma fita adesiva, enrolar num tubo de ensaio ou no dedo indicador, vai passar na região perianal do paciente e vai, né, aplicar sobre a lâmina. E depois a gente vai fazer a identificação lá do parasito. Ficou alguma dúvida ou tá dando para entender? Então, eu vou entender que sim. Próximo, qual que é a forma evolutiva do Strongyloides que a gente encontra no parasitológico na metodologia de Berme-Moraes? E qual o princípio do método? Vocês lembram? Larvas? Exatamente, larvas habititoides. E qual que é o princípio desse método? É baseado no hidrotermotropismo positivo das larvas pela ação da gravidade? É termotropismo e hidrotropismo, mas é pela afinidade à água e a calor. Então, termo vem de temperatura, né? E hidro de água. Então, a gente coloca o quê? Uma água quente. Então, a larva, ela migra do material para a água. E aí a gente faz a detecção. Então, tá certinho. Larva de Strongyloides. Aqui a gente vê a larva claramente. O próximo, como que a gente vai identificar a espécie de tênia no exame parasitológico de fezes? Quem lembra? E qual que são as características principais para diferenciar a sólida da saginata? Que isso também é muito importante. Oi? Tem como identificar pela cabeça dela, pelos dentes e pelas proglotes, mas eu não sei a diferença de cada um. Isso, mas já está no caminho certo. Mas qual que é o método que a gente usa? Tamização? Tamização, certo. A gente vai fazer o quê? Peneirar o material, vai pegar a proglote e vai fazer a identificação. Claro que a gente pode pegar um Scolex, né? Mas a maioria das vezes a gente vê o quê? Proglote. Então, quais são as diferenças? O Scolex da Solium, ele é globoso, tem o rostro, que é uma espécie de gancho, né? Que abriga lá a fileira de gancho. A saginata, ela já é quadrangular, não tem rosto e não tem gancho. Então, se a gente for olhar, essa aqui ela é mais agressiva do que essa, né? Então, vamos lá. Solium, tá vendo? Globoso, aqui já é mais retangular. Olha o rosto com os ganchos, aqui já não tem.
e a ventosa, as duas têm. As proglotes da Solium, a ramificação ela é pouco numerosa e tem um aspecto dendrítico, que é de dedo, né? Já a saginata são muito numerosas e é do tipo dicotômica. Então aqui, ó, a Solium é um aspecto de dedo, ó. Parece um dedo mesmo. Já a saginata é dicotômico, então a gente tem uma bifurcação bem na linha mais proximal do parasito. Então ele se divide. Então isso é chamado de dicotômico. Aqui já é dendrítico. E aqui tem mais quantidade do que aqui. Vocês conseguem enxergar? Sim. Aqui tem muito mais ramificação do que aqui. Então agora a gente vai passar de novo para a plataforma. Então aí eu vou projetar a lâmina, vocês vão falar qual que é o parasito. E aí a gente vai discutir sobre a lâmina. Então algum diagnóstico a gente pode dar. De que forma que vai ser a prova, né? Então eu posso colocar uma figura pedindo para identificar qual que é aquela forma parasitária, qual que é a forma de diagnóstico, ou qual que é a forma de escolha para o diagnóstico. Para vocês poderem correlacionar tanto, né, a teoria quanto a prática. Então a gente vai treinar o visual, mas vai treinar também a teoria. Vocês querem parar uns 10 minutinhos? É bom. Então tá, então vamos fazer um intervalo de uns 10 minutinhos, aí eu abro a plataforma aqui e aí a gente termina as infecções sanguíneas para a prova, beleza? Vou deixar só no mudo. Bueno, pues sean todos.
Vamos lá terminar, pessoal? Vamos. Então, vamos abrir a plataforma. Isso aqui é um raspado de uma lesão. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Ninguém viu nada ainda? Pra mim a tela tá preta. Preta? Aqui tá normal. Deixa eu projetar de novo. Agora apareceu. Isso aqui é uma lesão de pele. Vocês conseguem identificar alguma coisa aí? Isso é giardia. Aonde? Uma lesão de pele. Ah, tá. Não, isso é. Tá parecendo leishmania, não? Parece Exatamente. mastigota. Não, a mastigota de leishmania. A mastigota? É. Já Aqui tá, a gente já tá tá- rompido, né? A gente tá cheio de amastigota aqui, mas tem umas que estão mais bonitinhas do que as outras, sabe? Vamos ver se a gente acha mais alguma que tá bem didática. Que algumas vezes a gente não consegue enxergar o cinetoplasto direitinho. Mas tá cheio de leishmania aqui. Muito pequeno. Muito pequeno, exatamente. Mas elas são pequenas, só que não tá. É difícil de ver, né? É, não, essa aqui tá bem difícil mesmo. Não tá muito didático. Esses pontinhos aqui, ó, que são leishmania, tá vendo? Esse. Então tem muita leishmania aqui no tecido, só que ela não tá bonita, né? No caso, ela não tá boa por causa do esfregaço, né? Da qualidade do esfregaço. É, isso aqui é uma escarificação de borda de lesão, né? Então é por causa disso. Pode ser também que as lâminas, dependendo, se você não for fazer na hora, você tem que fixá-la com metanol. Então, se você não fixar com metanol direitinho, ela fica horrível. Vamos passar para outra, que essa aqui não tá boa, não. Mas que se é uma lesão de pele, que tipo de leishmaniose que a gente está vendo? Tegumentar. Tegumentar. Então, quais são as formas que a gente pode usar para diagnosticar tegumentar? A mastigota. Seria a promastigota e a mastigota? Ah, mas qual exame? É promastigota Tá. e a mastigota. A promastigota a gente não vê no hospedeiro vertebrado, né? Só no invertebrado. Aí, como é uma leishmaniose tegumentar, a gente pode fazer vários tipos de exame, né? Então, a gente tem os exames parasitológicos. Aquele exame que a gente viu é um exame parasitológico. Então, a gente fez o quê? Um esfregaço da lesão. Então, a gente pegou lá o bisturi, raspou a borda da lesão, né? Fez uma espécie de um esfregaço e corou. Então, isso é um exame parasitológico direto. Outro método diagnóstico. Teste de Montenegro, quem lembra?
Nossa. É o que coloca com a agulha uma parte não uma parte de parasita, não. Como se fosse um antígeno na pele e faz uma bolinha. Aí, quantos centímetros que tem? Se for acima de 10, é positivo. Se for a menos, negativo. Exatamente. Então é o quê? Uma intradermoreação. Então a gente vai pegar uma agulha de insulina, vai colocar o antígeno na intraderme, né, do paciente, então via intradérmica, e aí a gente vai esperar de 48 a 72 horas. Então o paciente que for positivo, ele vai ter o quê? Uma resposta inflamatória àquele antígeno. Então ele gera um nódulo ou uma pápula. E a gente vai pegar uma régua e vai medir o tamanho desse nódulo ou dessa pápula. Então, a partir de 5 milímetros, né, ela é considerada positiva. Então, é um teste imunológico. Certinho? Sim. Uhum. Então, vamos para a próxima. Aproveitando que eu já abri em outra coisa aqui. Que célula é essa aqui? Neutrófilo? Neutrófilo. Neutrófilo tá normal? Não, ele tá com tóxico, alguma coisa, como é que chama? Isso, ó. Parabéns. É isso aí. Falta só o primeiro nome. Neutrófilo. Tóxico? Ai, O que que é grânulos tóxicos. Isso, granulação tóxica. Exatamente. Isso. Já chegou bem em outra alteração, mas que não é de parasito, mas eu vou mostrando tudo que a gente for vendo pelo caminho. O que mais que a gente encontra aqui? Aí, ó. Um tripamastigota aí, ó. Tripamastigota? Por que é um tripamastigota? Não sei. Ó, o núcleo tá no meio. Isso. O flagelo é posterior. O flagelo é anterior. Posterior? É. Essa pontinho aí numa ponta é o cinetoplasta ou o núcleo? É o cinetoplasta, né? Cinetoplasta. Ele é menor que o núcleo, ele é mais condensado. E o flagelo, ele tá aqui, ó. Então, essa aqui é a porção anterior. Esse cinetoplasta, ele está posterior ao núcleo. Então, essa é uma das características marcantes da tripamastigota. E aqui não dá muito para ver, mas tem a membrana ondulante, né? Lateralmente disposta. Vamos procurar uma outra que a gente vê membrana ondulante. Aqui dá para ver um pouquinho, vocês conseguem enxergar? Não muito. Vamos procurar mais. Então, vamos extrapolar o conteúdo. Quais são as formas de diagnóstico que a gente pode empregar para a doença de Chagas? Elisa? Alterações cardíacas. Elisa. Então, vamos lá, né? Então, a gente tem os exames parasitológicos, moleculares e imunológicos, né? Fora os de imagem, né? Que a gente vê na fase crônica, que é o eletrocardiograma, o raio-x. Mas como o nosso foco é parasita, a gente vai focar mais na parte de sangue, né? E imunológico. Então, a gente pode... Esse método aqui, que método é esse? Então, a gente está vendo o quê? Um esfregaço, não é? Um esfregaço delgado, exatamente. Então, a gente pode fazer diagnóstico por esfregaço. Isso é um exame parasitológico. A gente pode fazer por gota espessa, né? Só que o mais utilizado hoje em dia é o quê? ELISA, sorologia, né?
Só que a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza o quê? Quem lembra? Ninguém? Você fala do teste de antígeno? Alguém falou do ELISA aí. A gente pode usar ELISA, mas qual que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde? Seriam feitos 2 testes? De Exatamente. metodologia diferente? Exatamente. E se esses testes eles se discordam entre si? O que a gente faz? Então, um deu positivo, um deu negativo ou indeterminado. Um novo teste. Repetiria, correto? Terceira metodologia? Isso, a gente pode fazer duas coisas. Ou a gente vai repetir todo o processo, a gente pode ter um erro na fase analítica, ou a gente vai partir para uma terceira metodologia. Qual é a terceira metodologia que a gente pode vir a utilizar? PCR? Tem isso. Um PCR. Então é muito de pensar. Então, às vezes você faz o ELISA e faz o RIF, deu discordante, você repete, continua dando discordante. Aí você fala, poxa vida, o que eu vou fazer agora? Então, ou você pode pedir até uma nova coleta, mas se você tiver um PCR disponível no laboratório, você faz uma outra metodologia. Que PCR é mais sensível e mais específico. Então tá certinho. E uma forma indireta? Um parasitológico indireto, quem que lembra? Eu acho que é cheiro o quê? Xenodiagnóstico? Xenodiagnóstico, certinho. E qual que é o princípio do xenodiagnóstico? Analisar a presença do parasita vivo? Isso, mas como que é feito o teste? Vocês lembram? Ele é feito com um barbeiro vivo. Isso, então a gente vai pegar uma ninfa do triatomínio e vai colocar numa caixinha e vai adaptar no antebraço do paciente. Então ela vai ficar lá fazendo hematofagia durante 30 minutos. O paciente fica em repouso e ela vai fazendo repasse sanguíneo no paciente. Depois, essas ninfas elas vão ser separadas em caixas, e, né, a caixa é identificada com o nome do paciente, e aí elas vão ficar de 30 a 90 dias. Depois disso, esses insetos vão ser o quê? Vão ser coletados dele fezes e urina e analisados, colocados na salina, né? E analisados para encontrar forma epimastigota e tripomastigota. Então é um método indireto, mas se a gente for pensar, esse método ele é bom ou ele é ruim? Ruim. Ruim, porque você pensa esperar 90 dias para você dar diagnóstico a um paciente. Ah, não é o outro que dá alergia, eu esqueci. Se você pode fazer uma sorologia, né, confirmar, ou até mesmo um PCR. E outra pergunta, qual que é a vantagem do PCR? Que ele é sensível? Sim, outra vantagem. Pela Ele é intensidade dos específico. parasitas? Vocês lembram que eu falei que já existe disponível hoje em dia o PCR quantitativo para o tripanosoma? Que é o PCR em tempo real? Para ver a quantidade. Isso, exatamente. Então é um teste que vai avaliar, inclusive, o parasitismo do paciente. Então ele vai ver a intensidade com que o indivíduo está parasitado. Então isso é muito importante. Vamos para a próxima. Então, quanto à morfologia, para você está tranquilo, né? Sim. Mais ou menos. Isso é bom. Vou procurar mais alguma coisa aqui. Mas tem hora que a internet ela não ajuda a gente. Impressionante.
Vamos lá. Quem lembra? Filária? Oi? Isso é filária, esse trem aí, ó. Lariose? Isso. Exatamente. Isso aqui é uma microfilária. Olha os ovinhos. Esse aqui é o embrião, né? Hã? Isso aqui é o embrião. Qual que é a desvantagem? Isso aqui é um esfregaço, tá, pessoal? Então, qual que é a desvantagem desse método? Qual que é o horário que a gente É a coleta? Entre 22 e 24 horas? Isso. Então, isso não chega a ser uma desvantagem? Sim. Então, qual que é outro método que a gente pode indicar aí? Pesquisa de antígeno? Exatamente, pesquisa de antígeno solúvel. Por quê? O antígeno solúvel ele é constante. Então, ele não tem horário. A gente detecta antígeno solúvel a qualquer momento. Então, aí, isso é uma diferença muito importante para a gente poder indicar isso também. Porque, dependendo do laboratório, não tem laboratório que fica aberto de 10 à meia-noite, né? Então, como que você vai fazer? Vamos lá, qual que é essa aí? Alguém lembra? Tripomastigoso. Tripomastigoto, certinho. Ela tem a é ondulante, né, que tá dando para ver melhor. Isso, essa tá bem característica. Tava tentando achar essa lâmina. É, o núcleo tá central, Isso, e o cinetoplasto? o metaplasma tá afastado do núcleo, né, tá no anterior, Anterior? O flagelo tá aqui, ó. o flagelo tá posterior, o flagelo tá anterior, né, Isso, e o cinetoplasto? posterior. Exatamente, certíssimo. Então vamos para mais um aqui para a gente fechar.
Que estrutura é essa aí que está dentro da hemácia? Plasmódio. É um trofozoíta, é um esquizonte, é um gametócito? Ai, vou pesar. Tá em forma de anel. Uhum. É um trofozoito. E qual que é o método de escolha para o diagnóstico de malária? Ah, ô Atividade professor. meio lá. Oi? Pode falar. Jéssica Fresco. Histopatologia. Professor, Oi, pode falar. a prova você vai cobrar para saber se você botar essa imagem, você quer saber se é gametócito ou cada parte, ou pode ser só falar que é malária? Então, a gente viu até agora, basicamente, trofozoito, né? Ah, tá. O certo é a gente colocar a forma, trofozoito D, tarará, tarará. A gente viu uns esquizontes também, mas foi bem pouco. Mas é claro, plasmódio eu sei que é muito difícil de identificar, mas vocês têm que saber, por exemplo, que esse em forma de anel é um trofozoito, não tem outro em forma de anel. Então, o esquizonte, o gametócito, às vezes a gente pode confundir, mas o trofozoito ele é clássico. A diferença é que um tem um citoplasma mais espesso, o outro não, e por aí vai. Mas acertando a espécie, o gênero, né, já é 90% do caminho andado. Ok. E qual que é o diagnóstico? Eu posso pôr isso aqui e perguntar. Qual que é o diagnóstico chave, né? Padrão ouro para diagnóstico da malária? Só existe um. Um que concentra as formas parasitárias. É gota espessa. Gota espessa, exatamente. Clássico. Padrão ouro para diagnóstico, gota espessa. A gente vai contar e vai expressar de que forma? Em cruzes, né? Análise semi-quantitativa. Meia cruz, uma cruz, duas cruzes, 3 e 4 cruzes. Isso aí a gente tem uma noção do parasitismo do paciente, consegue avaliar também o que? Prognóstico. Ficou alguma dúvida? Não. Então é isso. Eu vou pedir para vocês esperar só um minutinho que eu tenho que printar a chamada para a gente registrar, tá? Só um minutinho. Professor, a prova vai estar disponível que dia? Então, eu vou disponibilizar no dia da prova, no dia da aula, né? Que é na quarta que vem. Ah, tá. A partir de que horas que vai estar disponível? Vai ser no horário mesmo. Eu posso pôr até um pouquinho mais cedo. Por 7 horas, no horário normal? É, isso. Porque eu acho que é mais fácil vocês usarem o horário da aula para fazer, né? Porque vocês vão fazer de outras disciplinas também, né? Então aí acaba que se vocês deixarem para depois, vai acabar sobrecarregando vocês. Espera aí só um minutinho. Aí eu tenho que fazer a chamada também falando o nome das pessoas. Espera aí que eu vou abrir aqui, a gente vai conversando. Um minutinho. Você às vezes você já
Já avaliou ele? Não, eu já avaliei da maioria. Tem gente que não terminou, por isso que eu não disponibilizei ainda. Mas já lançou as notas? Não, porque quando eu fecho a análise, ele já dá a resposta, né? Então, se eu não me engano, ela aparece para vocês. Aí eu não posso disponibilizar isso antes. Ana, não faz isso, que eu tô na aula. Então, vamos lá. Viviane tá aí? Tô. Alex? Tirou do mundo, tá, né? Ana Carolina tá aí? Ana Raquel? Ana Raquel? Jéssica? Ela tá assistindo. Ela tá assistindo a aula, mas. Eu vi que ela Também tava não. perguntando, mas subiu. Josiane? Presente. Keila? Presente. Larissa? Presente. Marcelo? Eu aqui, presente. Marina? Presente. Marina Mendes? Presente. Matheus? Oi. Yara? Presente. E Orson? Viu? Tava aí, né? Ele tá aí, mas tá lá embaixo. E no mais, se vocês tiverem alguma Chamando. dúvida, tem alguma coisa que vocês queiram esclarecer antes da prova? Vai ser questão Questões fechada e questão abertas e fechadas. Isso, eu vou pôr tanto aberta quanto fechada. Quantas E- Vai ser questões? tão difícil quanto o exercício? Oi? Quantas questões? Vai ser tão difícil. O exercício tá fácil. Nossa, não tá, não. O do portal. O do portal, aquelas 12 questões. Ah, do portal que tá fácil? Não, tava chato, tava difícil em algumas lá, vamos. Não, mas é porque a parasito clínica, essa disciplina, ela é muito conteúdo em pouco tempo. Então, a gente tem que ver tudo Nossa, eu achei também. em uma aula. Então, realmente é um pouco, sobrecarrega um pouco. Mas, por exemplo, a gente teve 3 aulas de coprológico. Então, a minha intenção é que vocês saibam qual que é o princípio do exame, né? Ou então, aquelas doenças que a gente estudou, como insuficiência biliar, insuficiência pancreática. Mas eu vou focar mais na parte da parasitologia, porque a gente estudou muito mais parasitos. Então, são diversos parasitos. A gente estudou parasitos de sangue, de fezes. E a gente praticamente viu o livro todo em 2 aulas. Nossa. Só que a gente tem que focar 2 coisas aqui, morfologia e diagnóstico. Então, eu não vou pedir para vocês qual que é o ciclo biológico da ameba. Não. Mas você tem que saber qual que é a forma evolutiva que você vai encontrar. Por exemplo, na estrongiloidose, a gente encontra larva, não é ovo. Nem verme adulto. Então, a gente se apegar mais a essa questão do diagnóstico, que é uma disciplina clínica, né? Ô, Célio, Oi. será que você tem alguma imagem com a forma, igual essa que você tá mostrando aqui pra gente hoje? Você tem com mais alguns parasitas ou células? Não, mas se vocês quiserem, eu posso entrar nessa plataforma amanhã e ir printando e fazer uma espécie de um atlas para vocês estudarem. Aí eu queria, Seria bom. eu consegui Vai ser pegar legal. algumas e anotar. Só que é muita coisa, entendeu? Aí se você tiver umas assim, mais fácil pra gente interpretar, Tá. Eu vou tentar fazer isso amanhã. Não prometo que a minha vida também não tá fácil para eu fazer isso amanhã. tá, beleza. Mas se eu não conseguir, eu vou
pegar os slides da minha aula, eu vou tirar toda a teoria e deixar as imagens. Concentrar como se fosse um atlas, entendeu? Aham. Que como a gente não tá tendo aula prática, né? Então, pelo menos as imagens para ficar fácil para a gente identificar. E eu achei legal, né? Essa ideia que eu tive da plataforma foi boa, por quê? Porque a gente está simulando igualzinho ao microscópio. Então, o que vocês vão ver lá no laboratório é o que a gente está mostrando aqui no computador. A diferença é que a gente não está olhando no microscópio, mas a imagem é exatamente a mesma. Então, isso... Para a gente é fundamental isso. A gente está nessa área, assim, entendeu? Então, quando eu tive essa ideia, eu achei que depois que as aulas passaram, né, que eu passei a usar essa plataforma, eu achei que ficou até mais interativo, né? Que as pessoas participam mais, não fica muito conteúdo maçante. E a gente pode associar, né? A gente mostra a morfologia, pergunta do diagnóstico, que é essa a importância. Então, a gente tem que aprender a juntar as coisas na mente da gente. E não separar, porque a gente viu a morfologia, sabe o que é, mas aí esquece do diagnóstico. Então, é isso que eu tentei trabalhar nessa aula com vocês, mostrar a forma e mostrar o diagnóstico. Que vai ser mais ou menos isso que eu vou querer na prova, que é o foco, né, da parasitologia clínica. Certinho? Ok. Então tá, então semana que vem, no horário da aula, eu vou ficar online. Então eu vou ficar aqui o tempo todo, se alguém tiver dúvida, entra e pergunta. Aí vocês entram logo na reunião e eu vou estar aqui o tempo inteiro. Vocês podem ir fazendo. Se vocês quiserem até logar, deixar no mudo, e aí à medida que for tendo alguma dúvida, for perguntando, a gente vai esclarecendo. Tá. Certinho? Ok. Então tá. Então até semana que vem para vocês. Boa noite, bom descanso para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado por descansar.